Então, agora passamos um tempo de 30 minutos para o Jonathan, né, poder também falar sobre esse tema tão importante que é a convivência familiar e comunitária. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o Instituto Arns por ter feito o convite, Maristela também, Pastoral da Criança, e é uma honra para mim estar compartilhando essa mesa com Irene, que, como ela falou, mesmo é pesquisadora, ela fala da universidade, de aprofundar conhecimentos, de pesquisar, de desenvolver, criar conhecimento para que nós possamos aplicar no dia a dia. E Janice, liderança de FECAM, sempre bom estar junto. Ver se eu consigo. Não. Sim. Então, como vem aqui, convivência familiar comunitária. Então, antes de começar a minha fala propriamente dito, como Irene fez menção, que talvez não é de conhecimento pleno, no Brasil, nos meados dos anos 2000, foi desenvolvido o primeiro Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária para crianças e adolescentes, e era um plano de 10 anos. Esse, salvo me engano, findou em 2018 e começou-se um processo de avaliação participativa. E que é essa participação? A participação acontece porque o movimento em si não é só o movimento nacional em nome, mas em realidade. Quem participa do movimento nacional são organizações, pesquisadores, juízes, promotores, defensores, todos em prol da infância, em prol da convivência familiar e comunitária. O movimento é gerido por um grupo gestor composto por 20 pessoas. E essas 20 pessoas, metade representa a área de conhecimento, de pesquisa, de consultores, e metade são organizações de sociedade civil. Eles são paritários entre as 5 regiões do país. Então, tem 4 da região sul, 4 do sudeste, 4 do centro-oeste, 4 do norte, 4 do nordeste. Desta forma, podemos honestamente falar que quando o movimento fala, quando o movimento chega a uma decisão, chega a uma posição frente a uma situação ou na sociedade, uma política proposta pelo governo, é uma resposta representativa de todo o país. Eu convido a todos vocês, quem se interessa, a aderir ao movimento. E tem um site que é www.convivência.org.br. E tem um Facebook também. Então, antes de começar a fala, eu queria, estimulado pela Irene, de realmente partilhar isso com vocês e convidar vocês a se engajar com isso. Tem muito material lá, e um material diferente, porque muito mais diz respeito às políticas, a posições tomadas e a práticas. Tá? Então, vamos lá. É uma área tão ampla que daria para a gente estar aqui uns 2, 3 dias conversando. Então, eu tive que fazer uma opção. Por onde que eu escolheria conversar com vocês hoje sobre o direito da convivência familiar e comunitária para crianças da primeira infância. Então, meu foco, eu escolhi, de fato, é começar bem no começo. É a vida intrauterina, já faz parte da família, né? O momento que a mulher sabe que está grávida, ou a menina, às vezes, esse ser humano que está sendo gestado e gerido faz parte de uma família, de uma comunidade. E, infelizmente, como o Dr. Pedernero falou de manhã, muito pouco se pensa desse ponto de vista. Então, eu queria conversar um pouco do ponto de vista desse ser nova, que vem ao mundo, que vai nascer, que nasce, né? E como que é essa questão de família, como é essa questão de comunidade. Como é que nós, como uma sociedade, pode pensar
em promover a convivência familiar e comunitária para esse ser humano nascente. Não ficar só pensando perspectiva adulto, que é nossa tendência muito natural. Somos adultos, ué. Então exige um esforço da gente para abrir nossas mentes, abrir nossas ações para, de fato, abrir espaços para que a voz, o sentimento, o olhar, o cheiro da criança aparece e se faz ouvido, visto e sentido. Tem uma questão no Brasil, que é conhecido mundialmente como o país que mais cesariana faz. E eu quero deixar desde o início, eu sou um homem, eu nunca vou passar por essas coisas. Nunca foi me perguntado ou foi me falado se eu devo ou não devo ter parto natural ou cesariano. Então, em nenhum momento, eu quero fazer crítica a ninguém ou a nada. Mas uma coisa que é importante é compartilhar de conhecimento. E o conhecimento do impacto de diferentes partos na vida da criança, do bebê. Porque tem uma tendência muito grande de expressar, parto é uma questão para a mãe. E talvez pode consultar o pai também, mas é uma questão da mãe. Eu queria trazer um pouco de informação sobre diferenças que acontecem para a criança. Quando uma criança nasce de um parto natural e cesariana. E sabemos que tem crianças que nascem por parto cesariano porque é o único jeito. Não é uma questão nem de escolha. É uma questão de uma decisão médica que é necessária para o bem-estar do bebê, para o bem-estar da mãe. Então, novamente, nós estamos julgando. No entanto, parto natural. Quando nasce do parto natural, a criança geralmente vai voltar para casa muito rapidamente depois do parto. Isso se não acontecer dentro de casa, mas quando acontece dentro do hospital. Então, a reflexão que eu faço é que essa criança vai poder ter, esse bebê vai ter sua família, sua comunidade ao redor muito mais rápido. Porque um hospital, os médicos e enfermeiras, sim, podem, como Jesus falou, podem ser seres significantes de cuidados e tudo, mas não é família, não é comunidade. Pelo menos do meu ponto de vista. Tem a questão de vacinas. Falamos de vacinas, né? Como que está baixando. Então, esse, para mim, em termos médicos e de direito da criança, é uma violação gravíssima do direito da criança. Por quê? Porque a vacinação já é comprovada há décadas e décadas e décadas que é algo que beneficia a criança. Então não entra nos méritos das escolhas. Porque, de fato, uma criança pequena não tem escolha. E, para mim, isso é um problema. Por quê? Porque se são os adultos que escolhem a questão de vacinação, por exemplo, eles estão escolhendo do ponto de vista deles, que, por exemplo, é muito longe para ir para o posto de saúde, levar meu filho para ser vacinado, ele não vai dar, que seja. Ou é da criança que pode se expressar e dizer, eu quero ser protegido contra pólio. Eu não quero ter pé torto. Eu não quero ter sofrimento futuro. Eu não quero correr esse risco. Questão do parto natural. Foi num devaneio. Tem um estudo recente, Escócia e Holanda, que demonstra que a criança que nasce com parto natural, vacinas são eficazes para toda criança, independentemente da forma que nasce. A potência da vacina para uma criança que nasce de parto natural é extremamente maior
do que para uma criança que nasce de um parto cesariano. Tá? Então, ele oferece um nível muito enaltecido de proteção, é aquela superpoder. Mas toda criança protegida. A outra questão de amamentação. E amamentação, eu acho que é uma questão que tem muito a ver com a sociedade, como a sociedade entende a mulher, como a sociedade dá espaço para a mulher, com o nascimento dos filhos, e voltando para o direito do bebê, nos primeiros 6 meses, a ter uma nutrição adequada, né? Que é amamentando. Novamente, tem situações naturais onde tem pessoas que não podem amamentar seus filhos. Não é uma questão de escolha. Mas a sociedade, quando não deixa o tempo da mulher amamentar o filho plenamente nos primeiros 6 meses da vida, para mim, um atentado ao direito do bebê. Por que eu falo isso? Porque tem um consenso de saúde, da Organização Mundial de Saúde, tudo, que a amamentação é necessária e é algo que é a melhor nutrição para o bebê recém-nascido, é a única nutrição que precisa, não precisa de outra nutrição, pelo menos nos primeiros 4 meses de vida, fisiologicamente, é protetiva contra doença e estimula o desenvolvimento de todas as partes do corpo, inclusive a parte neurológica. Então, eu convido para a gente refletir um pouco sobre isso enquanto sociedade. Lembrando, voltando para a fala de Jesus, quando tinha as fotos aí, quantos tinham um bebê no colo, ou amamentando, aparentemente logo depois. Nesse, que é uma parte importantíssima para poder desenvolver o apego. E mesmo se não está amamentando no peito da mãe, está amamentando de outra forma. E aí, esse tudo faz parte desse processo, que é o desenvolvimento pleno desse ser humano recém-nascido. Tem uma questão que os colegas já mencionou, mas o ser humano que nasce, de fato, nasce extremamente prematuramente. Como Jesus colocou, a importância do choro enquanto processo de proteção de uma nova vida. Sem um choro é capaz de morrer, porque pode ser que não percebe que tem uma necessidade. Enquanto para um leãozinho, talvez venha uma águia comer leãozinho, porque fica lá gritando no meio, né? Dentro disso, tem um desenvolvimento de 0 a 3 anos. Então, um dos motivos colocados pelo esse nascimento prematuro é pelo fato que, se fosse até o desenvolvimento parecido com um elefante, de um leão, a fisiologia da mulher não poderia dar parto, porque a cabeça seria muito grande demais. Então, voltando, nasce prematura, sem o desenvolvimento pleno, nem do corpo, nem do cérebro, e sem nenhuma capacidade de sobrevivência só. Depende integralmente a família, a comunidade. E a comunidade, especialmente no seu cuidado da família e do entorno. No entanto, nesses 0 a 3 anos, a primeiríssima infância, o cérebro desenvolve 90% do tamanho. Então, implicitamente, tudo que acontece nesses primeiros 3 anos de vida tem um impacto muito
maior sobre o resto da vida do que qualquer outra fase de 3 anos nas nossas vidas. Tudo que está em nosso cérebro é emoção. Nosso cérebro ajuda a gente a se proteger. Nosso cérebro a ter empatia. Nosso cérebro a desenvolver habilidades cognitivas. Então, quanto nossa responsabilidade para cuidar criança, família, comunidade ao redor. Né? Porque o impacto é gigantesco. E eu esqueço quem falou do radicalismo, do direito da criança. Tem uma fala, toda criança tem direito à creche. E eu, do ponto de vista disso, diria, espera aí, vamos ter cuidado aí. Uma creche, de fato, é uma instituição. Né? É de educação, de cuidados, etc. Mas é uma instituição. Tem um estudo que eu não consegui achar nas minhas coisas, que eu leio um monte de coisas, mas não sou muito bom de cuidar delas, que foi feito no Canadá, que olhou essa questão do impacto para a criança em ter ido para a creche. E era o impacto sobre sua escolarização com 8, 9 anos de idade. E descobriu uma coisa interessante, que para crianças, bebês que eram de pais, mães solteiros, que criavam sozinhos, ter ido para a creche tinha um impacto positivo na sua aprendizagem já com 9 anos. Para bebês que tinham pai e mãe em casa, tinha um impacto negativo. O ir para a creche, eu acho que era creche em tempo integral, salvo me engano, para qualificar, tinha um atraso no seu desenvolvimento cognitivo, com 8, 9 anos. Então, acho que é muito importante, quando a gente discute política pública, quando a gente discute o direito à criança, aquilo, que trabalhamos com os pesquisadores, sabemos relativizar as questões e reconhecer cada ser humano um ser humano. E o que sabemos de uma mãe ou pai solteiro criando uma criança que está desprovido de uma outra pessoa para compartilhar a criação do bebê. Que, em geral, ter uma rede comunitária menos forte, mas não sempre, do que quando tem a família plena. Então, para dizer que tudo tem reflexo para a criança, né? Então a gente não pode universalizar tudo achando que isso vai ter um efeito universalmente igual para todos. Já? Falei que eu podia falar 2 dias sem dificuldade? Então, como a Irene fez, tem as referências bibliográficas no final. Essa última de baixo, Zidek, é de uma palestra de um Goodman Lectures, que eu recomendo para todo mundo ler. É muito legal falando sobre desenvolvimento, sobre a questão, novamente, bebê nasce, como Jesus falou de manhã, é um ser social. Então, esse faz parte do DNA de todo ser humano. Você é social, você é para isso. Por isso que chora, por isso que sorri, por isso que tem essa interação diante de sua necessidade. E não é só com mãe e pai, pode ser outro. Ainda bem que eu não tenho muito coisa. Então, eu só queria passar rapidamente a questão dos impactos em crianças que não têm a convivência familiar comunitária, pelo fato que eles acabam ficando em instituições. Eu não sei se vocês viram no noticiário, umas semanas atrás, alguns bebês faleceram em Brasília. E eu fiquei chocado, para falar a verdade, quando eu descobri
que esses bebês eram provenientes de um abrigo para bebês, porque a lei já falou que não pode ter. A ciência já chegou ao consenso que não pode ter. No entanto, continuamos tendo. E não é para dizer que a qualidade do abrigo era ruim. Nenhum momento. Só que temos o consenso. Bucharest Early Intervention Project, uma pesquisa bem científica, as coisas de biólogo, não de psicologia. Por quê? Porque tem grupo controle, tem grupo comunitário, tem um grupo de intervenção. Depois de 16 anos de acompanhar as mesmas crianças, chegou muito antes do que isso, mas chegou à conclusão muito clara e bem definida que a vida institucional para esse ser humano que nasce inatamente como um ser social traz prejuízo permanente que vai afetar o resto da vida. E afeta a vida atual dessas crianças. Esse estudo é um estudo longitudinal, é da Inglaterra. É da Inglaterra, mas eu sou uma pessoa que acredita que, no geral, o ser humano é um ser humano. Então, se a gente quer procurar padrões, mas não regras, mas poder identificar padrões, a gente pode imaginar que provavelmente o que acontece em um lugar vai acontecer algo semelhante onde estamos. Esse é um estudo olhando muita gente. 166 mil pessoas ao longo de 30 anos. E eles procuraram entender o que acontece com a saúde da pessoa, que é saúde geral, não é um pedaço ou outro, é mental, saúde física, ao longo do tempo, de acordo com em que situação familiar você foi criado. E aí vocês vão ver que está lá, que quem nasceu, foi criado na sua família com seus pais, ou um pai ou uma mãe, que seja. Depois de 10 anos, 9% estava com saúde ruim. Depois de 30 anos, 20%. Isso é depois da maioridade, tá? Esses 10 anos, 20 anos, 30 anos, depois de atingir a maioridade. Aí você vai ver, institucionais com 10 anos, 29% já estava com saúde ruim. E com 30 anos, 42%. Aí você vai ver uma graduação. Tem quem teve experiência de viver em família acolhedora. E aí, que Janice provavelmente gostaria que eu falasse mais, quem ficou na família extensa é muito significativamente melhor do que família acolhedora. Não é tão bom quanto estar com seus pais. Mas a diferença já não é tão grande. Então, com pais 9% ruim, família extensa 14%. Com pais 20%, 30% e 26%. Né? Então, existe, eu diria, na construção natural da sociedade, que, olha, os pais para cuidar, criar os filhos, auxiliado pela família extensa, que é a sua comunidade imediata, comunidade familiar, é a melhor opção para a criança, para a vida que se torna adulto, de criança, etc. Então, eu só queria pular agora para... Assim, acho que o último slide demonstrou com dados que a convivência familiar e a convivência comunitária são essenciais para o bem-estar de qualquer criança. Então, a criança que é privada da sua comunidade, ou é restrito nas suas comunidades, a criança que é privada da família vai ter sofrimento imediato e consequências e sofrimentos para a vida toda. Então, é para a gente que precisamos olhar da criança, da necessidade da criança, não da necessidade nossa olhando a criança. Precisamos pensar um pouco nisso. Esse estudo de 16 anos, analisando tudo, os professores tirou conclusões bem
pontual. Intervenção precoce. Quanto mais precoce você tomou ação para reverter uma situação negativa, o efeito vai ser magnificado. A qualidade da nossa intervenção é essencial. Não adianta a gente achar, criança vai para o prezinho, qualquer prezinho já está ótimo. Não, um prezinho de má qualidade não resolve. Esse vem daí, que a qualidade faz uma diferença muito grande. A gente quer fazer uma política pública, tem que ser um programa de qualidade. Então, às vezes, temos que fazer menor do que queremos para termos qualidade. Por quê? Porque fazer maior não vai resultar em nada. Vai ser pior do que nada. Tem 2 exemplos aqui que efetivamente são parecidos, que foram avaliados cientificamente, etc., que são intervenções com mulheres grávidas e as mulheres e os filhos para os primeiros 3 anos de vida. Ambos eles demonstram o impacto muito positivo de ter pessoas ampliando o conhecimento e a confiança das mães e a criação de amplificação de comunidade. Porque quando você tem uma pessoa que não é família, mas que visita você durante 2 anos, que faz grupo com você, um grupo de outras mulheres, durante 3 anos, você criou comunidade protetiva. Né? Então, falou-se dessas políticas nacionais. Criança Feliz, Brasil Carinhoso, por exemplo, que tem essas finalidades. E eu convido a gente para pensar no meu município, como que essa ideia, esse desenho macro de uma política nacional, como que eu faço com que tenha o efeito desses programas? Quais são os aspectos que eu preciso agregar no meu município, que é diferente do Criciúma, que é diferente de São Paulo, que é diferente de outros lugares? Então, quando a gente vai trabalhar a implementação de políticas públicas, olhando convivência familiar e comunitário, lembrar para olhar para a gente, para o nosso entorno, e ver como que eu introduzo a qualidade que vai dar o resultado que eu quero alcançar. Aí a bibliografia, que depois fica. Muito obrigado. Então, parabenizar, né, a Irene, também o Jonathan. Os 2 foram bastante pontuais nas suas apresentações, né? Eu disse, vocês foram especialistas em preparar a apresentação, né? Porque ela deu conta da fala de vocês. Geralmente a gente tem muito mais para apresentar do que a gente tem tempo para falar. Então, acredito que a gente deu conta aqui. Eu queria só, antes de abrir aqui para as questões, fazer algumas considerações que eu acredito que a fala da Irene complementou, né? O Jonathan complementou a fala da Irene e a fala da Irene também. Eu penso que, quando a gente fala em primeira infância, a gente sempre traz no centro do debate a questão da família. E em todas as políticas públicas e no âmbito dos municípios, nós sempre falamos também, né, trazemos o contexto da família. Mas aí a gente fica pensando, de que família que eu estou falando? Eu penso que todas as políticas públicas precisam alinhar conceito de qual é a família que eu estou falando. Qual é o modelo de família que eu estou falando? É aquela que bate na porta das políticas públicas? É aquela família ainda com o olhar de uma família ideal? É uma família nas suas diferentes configurações, nos seus diferentes contextos sociais, nas suas questões, né, raciais, hoje totalmente diferente. A questão também das suas particularidades, indígena, ribeirinha, imigrante, né, quilombola, e todas as diversidades raciais que nós temos. Hoje, famílias onde a gente tem pessoas com deficiência, né, Giane? Estou vendo aqui, a Giane é presidente da fundação aqui de Santa Catarina, né, da pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência nas nossas famílias, pessoas de diferentes gerações, né, intergeracionais, famílias onde nós temos crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoa com deficiência. A questão também sexual,
né, da sexualidade e uma gama de diversidades. E muitas vezes as políticas públicas não estão se atentando a se perguntar, analisar e perguntar às vezes, de que família eu estou falando? De que modelo de família eu estou falando? Qual é o modelo de família que nós atendemos hoje nas políticas públicas? Qual é o modelo de família que bate a porta das políticas públicas? Então, eu penso que isso nós precisamos revisitar com urgência, né? A questão do contexto mesmo do conceito de família. E aí vem a convivência familiar. E pela fala do Jonathan e da doutora Irene, só é possível garantir a convivência familiar com a garantia de proteção social. No Brasil, nós trabalhamos com o conceito de proteção social. Proteção social brasileira. E aí a gente pergunta, essa proteção social é garantida hoje pelas políticas públicas? Na saúde, na assistência, na educação, no atendimento da pessoa com deficiência, né, das crianças, enfim, que têm alguma deficiência, na questão da acessibilidade e inclusão, nas questões raciais. E o que a gente percebe? Que mesmo antes das situações do contexto social político brasileiro, nós não tínhamos garantido a proteção social brasileira no nosso país. E nós continuamos não tendo. Por quê? Porque nós vivemos num país onde, né, o olhar é para a questão do Estado mínimo. Eu acho que isso nós precisamos ter claro também. Não é uma questão de querer ou não querer só fazer política pública, é uma questão de um Estado brasileiro colocar a proteção social, as políticas públicas como prioridade no contexto brasileiro. Então, acho que também a gente precisa fazer uma análise posterior. A pandemia, como foi dito aqui, ela agrava mais ainda a situação que a gente vive no país. E ela traz algumas políticas públicas que foram essenciais, como o SUS, né, Elton? Que se nós não tivéssemos o SUS, né, talvez a situação seria muito pior. Se a gente não tivesse o SUAS para acompanhar as famílias, estivesse de portas abertas, acolhendo, né, fortalecendo o vínculo familiar e comunitário, de diferentes formas, através da tecnologia, né, e outras formas, talvez teria sido muito pior também, né, como a própria educação que aconteceu em casa, do jeito que foi, mas se conseguiu o mínimo de garantia também. E aí, chegando aqui, quando a gente fala que é a garantia das políticas públicas, política pública não se faz sem recurso. O voluntariado, a sociedade civil organizada, né, fazendo as pequenas coisas que nós fizemos, elas são complementares, elas são super importantes, mas nós não podemos desconsiderar a responsabilidade e a primazia do Estado e a questão de recurso, né? Eu lembro hoje de manhã, quando alguém comentou aqui, eu lembro que na região aqui sul, uma vez um prefeito, num evento nosso da assistência social, ele disse o seguinte, lá no meu município pode faltar combustível para o trator, mas não pode faltar recurso para assistência social. Eu meio que me impactei. Eu disse, não estou acreditando no que eu estou ouvindo, né? E fui me certificar. Colega, confere, é isso mesmo? Porque ou é só, né? Porque falar é uma coisa, na prática executar é outra. Não, o prefeito lá no nosso município, ele tem essa primazia. E aí eu pensando hoje de manhã, quem sabe, né, a gente daqui poderia já nesse momento da história ouvir dos nossos prefeitos, né? Não pode faltar combustível no trator, pode faltar estrada, pode faltar a construção de um ginásio, mas não pode faltar recurso, né, para a primeira infância, para as políticas públicas voltadas para a primeira infância, porque todas as políticas públicas são transversais na questão da primeira infância. Saúde, educação, assistência de forma integral, articulada e integrada. Então, só para finalizar, porque eu precisava fazer algumas considerações nesse sentido, e quando o Jonathan traz, a Irene também, eu penso que nós também, quando a gente fala em primeira infância, nós continuamos falando muito na questão da mãe, do cuidado vinculado à questão do gênero feminino, mulher, reproduzindo ainda o olhar de cuidado em relação a crianças, né, e adolescentes, continuando a responsabilizar as mulheres, as mães, né, a mãezinha que não veio, a mãezinha que não fez. E a gente entra numa lógica nas políticas públicas familista, né, de responsabilizar as famílias pela situação que elas vivem. E muitas vezes não entender que a família não está naquela situação porque ela escolheu estar. Ela está naquela situação porque nós temos um Estado que ainda não é protetivo, que ainda não garante a proteção para aquilo que o Jonathan fala, para a família de origem, para que eu não precise, né, muitas vezes, e ainda continua sendo uma justificativa, que não justifica levar crianças e adolescentes para um acolhimento. Porque eu não consigo chegar naquela família ampliada, ou naquela família extensa que poderia ter o cuidado, ou que naquele momento poderia cuidar daquela criança adolescente sem a justificativa de retirada da criança de casa. Então, a gente acaba, assim, observando e vendo o quanto de violações de direitos ainda a gente tem na sociedade brasileira, o quanto de violação de direitos ainda nós praticamos no nosso cotidiano, nas políticas públicas, naquilo que nós fizemos, né, ou fazemos cotidianamente, lá na saúde, na educação, na assistência social, enfim, né?
E que a gente precisa, então, pensar, finalizando naquilo que o Jonathan falou. Não adianta a gente criar programas de governo. Programas de governo A, B ou C, seja no âmbito nacional, federal, estadual, municipal. Nós temos que garantir, buscar recursos fixos para garantir políticas públicas continuadas. Então, às vezes, eu não tenho dentista para atender criança e adolescente na unidade básica de saúde, mas eu crio um programa municipal voltado à criança e adolescente e não garanto aquilo que é política continuada e que é necessário, que é a porta de entrada da própria política de saúde, né? Ou eu não tenho recurso para colocar lá no CRAS para fazer acompanhamento familiar e eu crio um programa de governo municipal porque eu quero criar uma imagem, né, uma identidade do governo municipal. Então, que a gente possa priorizar políticas públicas continuadas e não ficar, como a gente diz, inventando a roda, né? Criando programas e projetos que têm início, meio e fim, ou que muda governo, sai governo, entra governo, o programa continua, não continua, por identidade, às vezes, né, ideológica, política, enfim, e que a gente precisa estar muito atento a isso. Então, algumas só considerações aqui das falas que me fizeram pensar sobre isso também.